Salvador do Cordeiro, com o Senhor Jesus, amém, amados? Amém. Glória a Deus, aleluia. Vocês pensaram que foi arrebatado? Estou sumindo, cadê o cara? Estava numa reunião ali. Aleluia. Amados, abre o Santo Livro. Na carta do irmão do Senhor, Tiago. Tiago, capítulo de número 5. Todos, amém? Amém. Diz assim então a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 5, versículo 13 em diante. Está alguém entre vós aflito? Faz o quê? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, seriam perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar seu assento, amado, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. 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 Amados irmãos, noiva do Cordeiro, quero compartilhar um pouco com os irmãos sobre a oração. A oração. Os frutos da oração do justo. Eu quero que você entenda que a oração é o oxigênio da alma. A oração ela é a chave do avivamento. A oração, amados irmãos, ela é a criatura falando com o Criador. É o finito falando com o infinito. É o fraco falando com o forte. É o pequeno falando com o grande. É o sedento falando com a fonte de água viva. Então a oração é um meio de graça, amados irmãos. É o faminto falando com o pão da vida. A oração é comunicação, é contato. Oração é o mortal falando com o imortal. É o enfermo falando com a própria cura. Oração é comunhão. Oração é o morto falando com Deus da vida. Oração é o filho falando com o pai. Oração é comunhão com Deus. Oração é intimidade. Oração é entrar no lugar secreto. Oração é entrar no lugar de consolo, de abrigo, de fortaleza, de resposta. Ainda que a resposta seja silêncio. Mas é resposta. É oração. O Senhor, Ele espera, Ele deseja que nós orássemos. Ele espera que nós fôssemos pessoas de oração. Ele espera de nós que a gente tenha vontade de orar, desejo de orar, ou ainda que nem o desejo há, mas ainda assim a gente ore. Jesus em Mateus 6 ele disse, mas tu quando orais, ou seja, há uma expectativa em Deus, há um desejo em Deus, há um anseio no coração do Senhor, que a sua igreja venha nutrir uma vida de oração, amado. Há uma expectativa, uma esperança nele. Quando ele diz, mas tu quando? Ele supõe que haverá um momento, um tempo, em que você orará ao Senhor. E não pela refeição do café da manhã, e não pela refeição do almoço, ou pelo jantar. Não. Mas que você venha nutrir uma vida de oração. Oração é simplesmente quando você dobra o seu joelho e ora. Sim, isso é uma forma reverente, humilde, quebrantada, em que você expressa o seu interior no exterior, diante do Criador, e você se põe de joelho em forma de rendição, em forma de humildade, em forma de quebrantamento. Mas você pode orar, meus irmãos, deitado, sentado, andando, amados irmãos, dirigindo. Você pode falar com o Senhor a qualquer momento. Ele quer ouvir a sua oração, oh glória. Você pode e deve pedir oração aos seus pastores.
falar com o Senhor deve identificar a sua voz. Só você pode de fato expressar o que você de fato sente. Outras pessoas podem expressar de maneira superficial, não tão profunda, não tão clara. Mas quando você ora, meus irmãos, é você expondo a sua alma ao Senhor. Deus quer que oremos. Deus quer que nós venhamos a buscar. E eu vejo que parece que a grande maioria não ama a oração, não ama esse lugar secreto, não tem apreço, não vê isso como um ponto valioso. Pastor, como é que você expressa isso? A reunião de oração é um fato, amado. A reunião de oração demonstra isso. Mas pastor, eu tenho meus afazeres, meus compromissos, eu sei. Eu não estou falando que você deve abandonar os seus afazeres, não é isso que eu quero dizer. Mas, amados irmãos, eu estou falando de um desejo, eu estou falando de uma vontade, eu estou falando de abrir mão de algumas coisas em favor de uma vida de comunhão com Deus. Isso é oração, é comunhão com o Senhor, amado. Ele é prioridade, aleluia. Ele é o amado de nossa alma. Nós não devemos ignorar isso. A reunião de oração aqui na terça-feira ficou banida por anos. E eu fiz uma assembleia aqui. Quem quer que a oração volte? A maioria votou que sim. Mas cadê? Cadê o seu sim? Cadê o seu amém? Cadê você no lugar de oração? Deus quer ouvir a sua voz, amado. Ele quer. Ele quer que você ore. Ele quer que você busque. Ele quer que você chore. Ele quer que você clame. Ele quer que você se consagre, jejue, busque, adore, busque a face do Senhor. Devemos orar. Devemos orar. Devemos clamar a Deus, amado. Você deve orar na sua casa. Jesus falou. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto. Quarto aqui não é um quarto específico, porque tem gente que não tem quarto. Tem crente que não tem quarto. Os africanos estão morando nas florestas, nos desertos. Os crentes do 1º e 2º século moravam no cemitério. Lá era o quarto deles. E lá eles oravam, amado. Lá eles buscavam a face do Senhor. Ou nós buscamos a oração só quando estamos, amados irmãos, enfermo, doente, sem emprego, em crise, em caos. Usamos a oração como remédio? Usamos a oração como uma muleta para nos auxiliar quando precisamos? Não, amado. Não é esse tipo de oração que Deus quer. Deus quer um coração voltado para Ele. Deus quer um coração quebrantado a Ele. Deus quer ver alguém de fato que o busque não por aquilo que Ele dá, mas por aquilo que Ele é. E Ele é Deus, oh glória. Aleluia. Devemos orar. Devemos ser perseverantes em oração. Irmãos, eu não ligo para a quantidade. Eu prego da mesma maneira aqui num culto no lar, numa igreja cheia, numa igreja vazia, numa igreja com 2, numa igreja com 100, num ginásio com 1000 pessoas. Eu prego da mesma maneira. Eu não tenho, meus irmãos, luxo ou vaidade por quantidade, não. Eu sei em quem eu tenho crido e por isso eu prego da mesma maneira, porque eu sei quem é o meu Salvador. E criei, por isso eu falei. Eu era assim. Eu sempre fui intenso, amado, em tudo que eu faço. Eu era assim no mundo. Eu era intenso. Eu queria tomar a frente, eu queria fazer as coisas. Eu tinha postura, conduta. Eu não tinha vergonha de pecar. E por que eu tenho vergonha de buscar, mano? Por quê? Eu não tenho. Então, quando tu orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai. O Antigo Testamento apresentou Deus que derretia o Sinai, que fazia ele tremer e derreter como cera, a ponto dos israelitas temerem e falarem: Moisés, fala tu conosco para que não morremos, porque se o Senhor falar nós morreremos. Mas Jesus vem e não apresenta o Deus terrível, não apresenta o Deus todo-poderoso, não apresenta, meus irmãos, aquele que devastou o Egito. Jesus vem e apresenta o Pai. E ora ao teu Pai, que vê o que está oculto. Por isso que Ele quer sinceridade. Por isso que Ele quer transparência.
Não adianta esconder nada de Deus. Deus conhece, Deus nos sonda, Deus nos conhece. Deus não quer performance, Deus não quer hipocrisia, Deus não quer farisaísmo, Deus quer a verdade de nós. Porque Ele vem oculto. Então a oração é lugar de confissão também. Por isso que eu li Tiago. Confessai vossas culpas uns aos outros. Por quê? Porque nós temos por hábito de confessar só para Deus, o outro não. Também não é bíblico. Porque você acha que confessou para Deus, está tudo limpo, né? Tá não. Não tá. Porque dependendo do teu pecado, você tem que confessar para Deus e para outras pessoas também. Porque geralmente o nosso pecado não só atinge a nós, mas a terceiros. Então, dependendo do dano, você tem que confessar a Deus e confessar também para outras pessoas. Confessar significa reconhecer, ter entendimento do dano causado por mim, que ofendeu a santidade de Deus, e a outro. Porque o primeiro mandamento é: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ó glória, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Então, amar a Deus significa amar o outro. Então, dependendo, eu devo confessar também ao outro. Aí Jesus apresenta o Pai. Amado, quem é pai é quem sabe. Quando o filho faz algo errado, o pai, ele não fica chateado porque fez algo errado. Ele fica errado quando ele vem e questiona o filho, e o filho vai lá e mente, sabendo ele que fez a coisa errada. E o pai pergunta: foi você que fez isso? Foi você que fez isso? Não, pai, por que foi você que fez isso ou não? Quando a criança confessa, irmão, tem um ditado antigo. Qual é? Quem fala a verdade não merece castigo, mano. Passe ileso, tranquilo. Mas nem para ver se o couro não come. A havaiana de pau não te persegue. Se o cinto do girai não te alcança, vai te pegar, mano. Então por isso que Deus está falando: olha só, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E o Pai que vê o que está oculto te recompensará, mediante o que você falar na oração. Então Deus quer que a gente ore, mano. Igreja, vamos voltar à oração. Vamos voltar às vigílias. Vamos atropelar um ao outro na oração. Não fica esperando o mosquito da dengue passar voando no meio da oração, não. Porque um termina de orar e fica assim esperando. Não! Vamos fazer igual os assembleanos. Sai atropelando um ao outro orando, amado. Ordem, decência, amém. Devemos, isso é bíblico. Mas oração também é guerra. Oração também é luta. Jacó lutou com Deus em oração. E saiu mudado, transformado. Deus mudou o nome e a forma de andar. Porque quem entra na oração não sai da mesma maneira. Sai mudado, transformado, com uma identidade nova. Você é filho de Deus. Tessalonicenses disse: orai sem cessar. Orai sem cessar. Pastor, como que eu faço isso? Na mente. Oração em espírito. Oração dentro do carro. Oração pedalando de bicicleta. Oração dentro do ônibus indo para o trabalho. Oração dentro de casa. Impondo as mãos sobre o quarto dos seus filhos. Intercedendo. Ah, Senhor, há poder no teu sangue. A morte não chegará na minha casa. A morte não dominará os meus filhos. Ah, Senhor, o inferno não vai tripudiar sobre o meu lar. Porque aqui o sangue do Cordeiro impera. A minha casa não vai ser afrontada, destruída. Senhor, eu não aceito a derrota, porque é o seu nome que está em jogo, não é o meu. Porque eu sou chamado pelo nome do Senhor. Oração é guerra, é luta. É você colocar sua esposa, seu marido, diante de Deus em oração. Senhor, consagra minha esposa diante do Senhor. Foi o Senhor que a me deu. Foi o Senhor que me confiou. Ah, Deus derrama sobre ela sabedoria. Graça, Senhor, para edificar a nossa casa e eu mantê-la de pé. Oração. Ore sem cessar. Ore sem cessar. Lucas 18:1 diz: Jesus disse sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nunca perder a força, a energia, a vitalidade. Nunca
perder esse ânimo, nunca. Colossenses 4:2 diz: perseverai em oração, oh glória, velando nela com ações de graça. Perseverai em oração, velando nela com ações de graça. Ou seja, independente da circunstância, eu te adoro. Independente do resultado, eu te louvo. Independente de responder ou não, eu continuo aqui. Independente do Senhor me atender, eu vou permanecer te adorando. Eu não mudo, Senhor. O meu coração é inerente a ti, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu vou permanecer aqui, buscando a sua face, meu Senhor. Grato, coração grato, agradecido. Gratidão é tudo. Gratidão é tudo. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Romanos 12:12. Perseverai na oração. Quem não ora, eu vou arriscar dizer isso, quem não ora está em pecado. Por que eu digo que eu vou arriscar? Porque não há muitos textos para formar uma doutrina acerca disso. Para formar uma doutrina precisa minimamente, teologicamente falando, de 3 textos que contexto para formar uma doutrina. Então não há muito conteúdo doutrinário para se formar essa doutrina. Mas eu arrisco dizer, fundado na fala do profeta Samuel, que quem não ora está em pecado. Por que quem não ora não está em pecado? Porque sabe que Deus vê o oculto. E sabe que se orar com mentira, Deus vê a verdade. E Samuel disse assim, 1 Samuel 12:23, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Ele diz, longe de mim. Longe de mim. E eu pego a fala dele e falo, longe de mim, eu, Ricardo. Longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Ele entendia que se ele deixasse de orar, ele estava em pecado. E eu arrisco dizer, quem não ora está em pecado. Quem não ora está. Tem algum problema? Alguma coisa... Ezequiel fala assim, Ezequiel 22:30, busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Deus estava procurando um homem, uma mulher, que restaurasse os muros, que tapasse as brechas, que ficasse no fronte, que ficasse na intercessão, que ficasse no clamor, que participasse da vigília, que participasse da reunião de oração, que orasse no monte, no quarto, em qualquer lugar, a pé, andando, de bicicleta, em qualquer lugar. Ele diz, eu não achei. Procurei, mas eu não achei. Com isso, o muro está aberto. Por isso o inimigo pode entrar. Porque ele procurou alguém que estivesse e ele não encontrou. Por quê? Porque a gente está preocupado com nossos caprichos. Geralmente é isso, é os nossos interesses. É o dinheiro que eu tenho que ganhar, é o curso que eu tenho que fazer, é o trabalho que eu tenho que executar. É a menina que eu tenho que conhecer. É a oportunidade que chegou e eu não posso deixar. São os nossos caprichos. As nossas vaidades. Oração é conexão com o mundo espiritual, amado. Oração não é coisa simples, não. Oração é o único meio que o Senhor nos confiou de termos acesso a Ele. Oração é fé. Oração é fé. Quem ora tem fé, mano. Porque parece coisa de maluco. Mas não, é coisa de crente. E a Bíblia diz que até os loucos não errarão em bom caminho. E quem são loucos? Os que creem no Senhor, mano. Oração é fé. Oração é conexão com o mundo espiritual. Deus estava irado com o povo. E ele falou para Moisés, Moisés, eu vou destruir esse povo. Aí Moisés vai diante do Senhor a oração. E Deus responde, não adianta, Moisés. Eu não vou mudar. Aí Moisés faz assim, Arão, toma um incensário, ó glória, e põe nele fogo do altar. E deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu diante do Senhor, e já começou a praga, e tomou Arão como Moisés
tinha falado, e correu no meio da congregação, e eis que a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, fez expiação pelo povo, e estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. A praga só cessou porque Arão se colocou no lugar de oração, intercessão. Aqui entre o meio, o grego aqui, o hebraico aqui é no meio, é intercessão. Intercessão é oração. A igreja precisa orar para a praga cessar, amados irmãos. Precisamos orar. Como é que a gente negligencia um negócio desse? Se a praga está aí, amado, ceifando a torta e a direita. Vocês esqueceram que eu falei de garoto de 15 anos aqui que se suicidou, acabou de sair de um culto. Como é que a criança de 15 anos, adolescente de 15 anos, vem para um culto, sai daqui, vai para casa dos pais daqui, não, da outra igreja, de Petrópolis, e se suicida? O nome disso é praga, o nome disso é demônio, o nome disso é loucura, é o ser humano perdido em si mesmo. E nós devemos se posicionar. Pastor, mas a responsabilidade é minha? Também. Porque se Arão não se posicionasse, a praga ia lamber todo mundo. Mas ele se posicionou, ele se colocou na brecha. Ele se colocou. Eu falo toda terça-feira aqui, o que não falta motivo para a gente orar. Se for começar pela nossa família, então, você fala, vou ficar orando as 3 horas. Se for só pela minha família, 3 horas. A gente deve orar. A gente deve orar. Segredos são revelados na oração. Quantas pregações, amado, eu recebi na oração. Quantas revelações, discernimento, entendimento, clareza, consolo, abrigo, fortaleza, eu encontrei na oração. A Bíblia fala que quando Deus disse para Abraão que ele ia arrebentar com Sodoma e Gomorra, olha a declaração do Senhor. Olha que declaração. Gênesis 18, 17 em diante. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Olha. E disse mais o Senhor: portanto, o clamor de Sodoma e Gomorra se tem se multiplicado, porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor, que é vindo até mim. Se não, sabê-lo-ei. Então viram aqueles varões, que a Bíblia diz que Abraão vai ante a face do Senhor. Esse texto é glorioso. Cadê? A Bíblia diz que Abraão está entre a face do Senhor. Então viram aqueles varões, viraram o rosto dali aqueles varões, e foram se para Sodoma. Varões aqui são os anjos, que iam derramar a ira do Senhor para Sodoma e Gomorra. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Os anjos foram destilar o decreto. Abraão ficou ante a face do Senhor. Aí Abraão começa a questionar a Deus em oração: Senhor, se tivesse 50 justos, destruirias tu o justo com o ímpio? Faria tal feito o juiz de toda a terra? Olha. Aí Deus fala: se tiver 50, não destrua Abraão. Ele fala, Deus responde: Senhor, não me tenha por irado ou iracundo, mas se tiver 40, tu destruirás o justo com o ímpio? Aí o Senhor fala: não, se tiver 40, não destruirei. Senhor, não me tenha por atrevido a falar, porventura, se acharem aí 20, 30, 10, destruiria? Não, Abraão, eu não vou destruir. Aí Abraão vai orando, ele vai orando, esse capítulo aqui de Gênesis. Aí lá na altura do versículo 33, ele diz assim: e foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Deus saiu. O que Deus saiu daquela conversa? Porque numa certa medida, Deus estava mudando o coração, Abraão estava mudando o coração do Senhor acerca de Sodoma e de Gomorra. Ele só fala: tira seu sobrinho de lá, que a minha ira vai ser derramada. E ele derramou. Por quê? Porque não tinha justo lá. Não tinha justos lá. Então, oração é conexão com o mundo espiritual. Oração não é brincadeira não, amado. Oração é entrar no transcendente, no eterno, no profundo. Segunda Crônica. Se você for rápido, abre. Senão só escuta.
2 Crônica 32. Fala de um grande rei que Israel teve. Ezequias. E a Bíblia diz que Ezequias está no momento de guerra, em que ele se encontra cercado pelo rei da Assíria, Senaqueribe. E a Bíblia diz assim em 2 Crônica 32, versículo 1. Depois dessas coisas. Que coisas? A Bíblia diz que Ezequias, ele, meus irmãos, destrói os altos, tira toda idolatria. No capítulo 30, no 31, ele regulamenta o turno dos sacerdotes levitas. Ele faz ali a Páscoa. Então agora o reino está sossegado, o reino agora está doutrinado, o reino agora está enquadrado na lei. E a Bíblia diz, depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe. Ou seja, quando nós aplicarmos, amados irmãos, essa vida consagrada, e eu até peguei na quinta, vida consagrada, oração respondida, certamente haverá um revés, certamente haverá uma força contrária, porque o diabo não quer que você ore. Ou como a frase que o Márcio me mandou, às vezes o diabo nem quer que você não ore, ele simplesmente vai falar, ora depois. Ora depois. Você não precisa nem orar agora, não. Só ora depois. Aí você não ora. Aí quando você vai orar, o diabo bate no teu ombro. Rapaz, eu vi a mensagem, alguém te mandou um zap. Ou um cliente, a vovó lá atender. Ora depois. Então haverá uma força contrária. Satanás se levantará. O texto é muito claro. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe. Senaqueribe aqui é um tipo de Satanás, rei da Assíria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Satanás quer nos separar. Satanás quer nos dividir, amado. Satanás quer grupo. Satanás quer facções dentro da igreja, porque ele sabe que um reino dividido não subsiste. Então ele vem, ele se acampa, ele fica ladeando, ele fica cercando para formar as facções, as contendas. E a Bíblia diz, e intentou separá-las para si. E Ezequias aqui nos dá muitos discernimentos espirituais em tempos difíceis, porque o versículo 2 diz, vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que seu rosto era de guerra contra Jerusalém, ou seja, discernimento espiritual. Ele sabia que Senaqueribe não veio a passeio. Ele sabia que Senaqueribe não veio, meus irmãos, para ter paz. Ele veio para a guerra. Ele veio para a contenda. Ele veio para formar o disse-me-disse. Ele veio para colher e para levar. Ele veio para trazer e para levar. Ele é um espião. Ele é um inimigo. Ele é um adversário. E Ezequias entendeu. Ele falou, opa, o rosto de Senaqueribe é para a guerra contra Jerusalém. Ele não veio em missão de paz. Ele veio em missão de guerra, discernimento espiritual. E teve conselho com seus príncipes e os seus varões para que tapasse as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Opa! Qual a outra conduta dele? Tomou conselho da liderança, tomou conselho do presbitério, não tomou decisão sozinho, não foi precipitado. A maioria das vezes, amados irmãos, quando chega para a gente, o problema já está feito. Ninguém toma conselho do ministério, dos pastores, dos diáconos, dos obreiros, dos irmãos, antes do problema. É só quando o problema já está em ação. Ele, quando viu a demanda, ele viu, identificou, opa, o rosto dele é para a guerra. E ele foi até os príncipes, os varões, e tomou o conselho, e o conselho foi, vamos tapar as fontes das águas. Ou seja, vamos drenar toda a possibilidade que possa alimentar o nosso inimigo. Você tem que ter esse discernimento. O que alimenta o meu inimigo? O que faz com que o meu adversário se alimente? Vou tapar, eu vou deixar ele morrer de sede, de fome. Mas ele não vai se alimentar disso aqui de mim. Ele tomou conselho. E a Bíblia diz que eles o ajudaram. Assim, versículo 4. Muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro, que se estendia pelo meio da terra, e disseram, por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas?
E ele se fortificou, edificou todo o muro, ou seja, o muro estava ali. Mas agora ele entendeu que o muro precisava ser fortificado, robustecido. Então você acha que a sua vida de oração pode estar boa, mas pode dizer, pode ficar melhor, amado. Pode melhorar. Você pode aprofundar, você pode ficar mais fortalecido. E o povo todo se juntou. Primeiro, a liderança. Agora, todo o povo se juntou. E eles fortificaram o muro, a cidade, para fechar as fontes. E levantou outro muro para fora e fortificou a Milo na cidade de Davi. E fez armas, escudo em abundância. Que armas são essas aqui? Fuzil? Pistola? Escopeta? Granada? Não. É o capacete da salvação. É a couraça da justiça. É o escudo da fé. É a espada que é a palavra de Deus. Precisamos de toda a armadura do Senhor, igreja. Precisamos. Em abundância. E pôs oficiais de guerra sobre o povo. E ajuntou-os para si na praça da porta da cidade. E falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temeis, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Aleluia! E com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Aleluia! Ele olhou o exército de Senaqueribe e falou: pode ser grande, mas o exército do meu Deus é maior. Eles podem vir com lança, escudo e cavalo, mas nós vamos a ele em nome do Senhor. E obter vitória. Obter vitória. O texto continua, versículo 15. Porque o inimigo, ele não se dá por vencido. Por que o inimigo não se dá por vencido? Porque ele sabe que a condenação dele é certa. Então, o quanto ele puder pernar, o quanto ele puder enganar, o quanto ele puder levar pessoas ao inferno, ele vai fazer. E uma das estratégias do diabo é a intimidação, a afronta. É colocar medo. Aí o texto diz, depois de toda essa postura de Ezequias, Senaqueribe, ele também vai atuar. Versículo 15. Agora, pois, advérbio de tempo. Não vos engane, Ezequias. É um arauto de Senaqueribe levando a resposta de Senaqueribe a Ezequias. Não vos engane, Ezequias. Nem vos incite assim. Nem lhes dei crédito. Porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais. Quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor, Deus, e contra Ezequias, seu servo. Escreveu também cartas, olha, cartas de afronta, cartas do inferno, para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. É uma afronta do diabo. Falando que Deus não opera. Falando que Deus não guarda. Falando que Deus não é Deus. Falando assim como fiz com outras nações, e lá eles tinham seus deuses, Ezequias. Da mesma maneira eu vou fazer com você, vou passar por cima de você como rolo compressor. E o seu Deus não vai poder te livrar das minhas mãos. Aí eles continuam, mas eles são audaciosos, 18. E clamaram em alta voz em judaico para o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os atemorizarem. Por que eles gritaram? Porque Satanás gosta de intimidar. Quem já expulsou demônio aqui já viu. Geralmente, quando a pessoa manifesta o demônio, ela grita de uma maneira horrível, para as pessoas ficarem assustadas, para ele chamar atenção, para colocar pânico, medo.
E assim que o exército de Senaqueribe fez com o povo de Jerusalém, gritaram para quê? Para atemorizarem, para sair do muro, para deixar as fendas e os perturbarem, para tomarem a cidade. 19. E falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. O cronista relata também. Os deuses outros, eles são obra da mão dos homens. Ele tem boca, mas não pode falar. Ele tem ouvido, mas não pode escutar. Ele tem perna, mas não anda. Ele tem olhos, mas não vê. Mas o nosso Deus não. Ele tem boca e fala. O nosso Deus tem ouvido, glória, e ouve. O nosso Deus tem mão, aleluia. E Ele segura, Ele salva, Ele restaura. Ele tem pé, Ele anda. Ele é onisciente, Ele é, meus irmãos, onipotente. Ele é o Shaddai, Ele é o todo-poderoso Deus. Aleluia. E Ezequias sabia quem era o Senhor. Quando ele recebeu essa carta de afronta, essa carta do inferno, olha a postura dele, versículo 20. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, o que eles fizeram? Oraram por causa disso e clamaram a quem? Ao céu, amado. É o momento da igreja clamar ao céu. É o momento da igreja levantar a voz ao céu, ao Senhor Todo-Poderoso, e buscar a face do Altíssimo. E o Senhor nos responderá. Porque se Ele respondeu a Ezequias, Ele também pode responder a nós. E aqui o texto diz: então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes, e os príncipes, e os chefes no arraial do rei da Síria, e extornou com vergonha de rosto a sua terra, e entrando na casa dos seus deuses, e os mesmos os desceram dele e os mataram ali à espada. Ele foi morto, voltou envergonhado e foi morto. Deus enviou um anjo. No outro texto a Bíblia diz que ele matou 185.000 assírios, um único anjo do Senhor. E quando o rei fugiu para lá, Senaqueribe, ele foi morto pelos seus deuses, pelo seu próprio povo. E o texto continua a dizer: assim livrou o Senhor Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos, e de todos os lados os guiou. E muitos traziam presente de Jerusalém ao Senhor e as coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Resposta. Grupo de louvor, por favor. Resposta. Resposta. Deus é um Deus que responde às nossas orações. Esse é o Deus da Bíblia. É um Deus vivo. É onde Tiago relatou: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Nós não sabemos a dimensão, a profundidade do que é quando nós oramos ao Senhor. Porque a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Deus responde. Responde. E eu, para a glória do Senhor, já tive muitas respostas de oração. Muitas. 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 Não é pouco não. Muitas. Muitas. Devemos orar. Devemos orar. Salmo 122 se diz: orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Quem ora tem paz, irmão. Quem ora tem prosperidade. Esquece quando fala prosperidade de dinheiro. Também é, mas é só uma faceta. É só uma. Quem ora tem paz, tem prosperidade. João fala assim, 1 João 5,14: e esta é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Essa é a confiança, mano.
Por isso, está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja. Os presbíteros da igreja unjarão com óleo, e a oração da fé, não é o óleo, é a oração da fé, salvará o doente. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Quando confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. É a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Oração. A Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Os mesmos amigos que questionaram, indagaram e até duvidaram da idoneidade de Jó. Mas Jó, ele se trata, onde que ele se trata? No psiquiatra? É válido. No psicólogo? É válido. Opa. No psicanalista? Opa, é válido. Estou desprezando nada disso. Mas Jó permanece diante do Senhor. Ele se trata no Senhor. Ele começa a tratar o seu coração. E a Bíblia diz que ele ora pelos seus amigos. Ali, o Senhor vira, muda o cativeiro de Jó. Ora, irmão. A Bíblia diz até para a gente orar pelos nossos inimigos. Se assim a gente tiver, eu acredito que a gente tem. Eu, pelo menos, eu acho que eu tenho. Porque a gente não agrada muita gente, não. Mano. A gente não agrada todo mundo, não. Nem o mestre agradou. A gente tem. Então a gente deve orar. A oração ele quebra cadeias. A palavra diz que os apóstolos estavam ali aprisionados em Atos 16. E o texto sagrado relata, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam, e de repente sobreveio tão grande terremoto, os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas todas as prisões. Oração quebra cadeia. Devemos orar. Devemos orar. A oração fecha a boca do leão. Não é nem que Daniel, quando chega na cova, Daniel ora. Não, Daniel já orava antes. Daniel não esperou chegar na cova para orar, ele já orava antes. Quando ele chega lá, a resposta da oração dele é o leão com boca fechada. Daniel 6:10 em diante. Salomão se coloca diante de Deus em oração. Quando ele vai inaugurar o templo, ele oferece sacrifício, ele coloca os sacerdotes de levita, a glória do Senhor se manifesta e Deus responde com fogo. Resposta da oração. Resposta da oração. Daniel está aflito na Babilônia e ele entra em jejum, ele começa a se humilhar, ele começa a se colocar diante do Senhor em oração, porque ele quer uma resposta. E a Bíblia diz que durante 21 dias ele permanece ali em oração. Um príncipe da Pérsia impediu a resposta de Daniel. Mas ele fala, Daniel, eu vim por causa das tuas palavras. Eu vim por causa da tua oração. Mas o príncipe da Pérsia me impediu. Mas agora eu estou aqui para dar a resposta que você precisava. A sua oração, ela foi respondida, Daniel. Oração traz confiança. Quem ora tem confiança. Tem, pastor? Tem. Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Quem ora tem confiança. Quem ora, meus irmãos, tem a sua convicção em quem tem crido. Ore pela sua família. Ore pelos seus filhos. A Bíblia diz que Jó orava pelos seus filhos e porventura tinham pecado contra Deus. Devemos orar. Daniel, a Bíblia diz no capítulo 2 que foi revelado a ele o sonho do rei. Que o rei sonhou e esqueceu e queria que os outros soubessem. Mas foi revelado a ele. Por quê? Porque ele buscou a face do Senhor. Salmo 25:14 fala: o segredo do Senhor é para quem o teme,
e lhes fará saber o seu conserto, o segredo. E terminando, oração nos faz ser cheio do Espírito Santo. Porque os discípulos, após a descida do Espírito Santo, eles estavam ali orando. No capítulo 3, só vai João, Pedro e João à oração. Mas depois, no capítulo 4, os outros discípulos vão à oração. E no 31 diz: e tendo eles orado, aleluia, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então a oração nos faz cheio do Espírito Santo. Para pular? Não. Para rodar? Não. Para cair no chão fedido? Também não. Para quê? Para ser cheio do Espírito Santo e pregar a palavra de Deus com ousadia e autoridade. É para isso. É para isso. Pastor, qual o resultado? Qual o seu objetivo com essa palavra? É te encorajar a viver uma vida de oração. É para isso. É para você ser um crente que gosta de orar. Ame a oração. Não tenha vergonha, ore. Ore. Que você não está orando, homem nenhum. Tem homem nenhum aqui? Cadê? Quem aqui? Quem? Ninguém, irmão. Somos nada. Você está clamando um Deus vivo, poderoso, santo, tremendo, excelso, sublime. O El Shaddai, a brilhante estrela da manhã, o Alfa, o Ômega, aquele que é a ressurreição e a vida, aquele que é o caminho, a verdade, a vida. É Ele que você está orando. É o sim, o amém de Deus. É aquele que tem os cabelos brancos como a neve. É aquele que tem os pés sacados na fornalha. É a esse Deus que você está orando. É o Criador do céu e da terra. É o que diz: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não vai te passar. É Ele. É Ele. É aquele que disse para Lázaro: Lázaro, vem para fora. Ele só chamou Lázaro porque se ele diz vem para fora, levanta todo mundo. Ele falou: hoje é só Lázaro. Vem, Lázaro. A oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Fique de pé comigo agora, nesse momento. Grupo de louvor, por favor. Saísse daqui com muito desejo de orar, com o desejo de falar: pastor, acaba logo essa mensagem, acaba, eu quero ir para um lugar, eu quero ir para o canto, eu quero ir para o quarto, eu quero ir no monte, no escuro, não sei, eu quero ir para algum lugar, eu quero buscar Deus, eu quero clamar, eu quero buscar a face do meu Senhor, eu quero me ajoelhar perante Deus dos céus, eu quero sim me humilhar perante o Criador. Para de falar, pastor, chega, eu quero orar, eu quero orar. Eu quero orar pela minha esposa, pelo meu esposo. Eu quero orar pelo meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha. Eu quero orar, Senhor, pelo meu país, pela minha cidade. Eu quero clamar pelo justo, pelo santo, pela igreja. Eu quero orar. Quero orar, quero orar. Ore, amado, ore. Não deixe de orar. Vamos clamar ao santo. Quem estava aqui ministrando? Você? Aí,